Desbloqueando uma memória da infância. Eu, quando criança, no interior aqui de Minas Gerais, em Santa Bárbara do Leste, reunia-me com os meus coleguinhas, meus amiguinhos ali. Eu não sei se era em torno de uma fogueira, ou mesmo na rua ali, sentado pelas calçadas, altas horas da noite. Os pais permitiam que a gente ficava ali até as 9, 10 horas e ninguém chamava. Eu, sempre muito criativo, aproveitava para contar histórias, inventar. Inventar era comigo mesmo, adorava inventar histórias. Então, quanto mais história de terror, mais eu gostava. E aqui atrás, eu congelei essa imagem aqui, porque eu contava para as crianças naquela época a história da carrocinha preta. Inventava uma mentira e as crianças morriam de medo daquela história. Eu vou confessar que eu também ficava morrendo de medo dessa história que eu inventava, ilusão da minha cabeça. Agora, gente, eu não sei se foi eu que inventei essa carrocinha preta ou se alguém inventou, eu peguei, não sei de onde que eu peguei essa história da carrocinha preta. Fato é que eu falava com os meninos que essa carrocinha preta saía de um buraco que tinha lá num campo no estádio de Santa Bárbara. Na época era um campo mesmo, muito simples, só com grama mesmo, aquele campo, né, de interior onde o pessoal jogava bola. E daquele buraco lá redondo que tava, barranco perto, aí era passos, eram lavouras. Eu contava que dali saía uma bola de fogo, e quando aquela bola de fogo caía no chão, transformava-se numa mulher negra. O cabelo dela era fogo e ela saia puxando uma carrocinha preta, mas não era esse tipo de carruagem, esse tipo de carroça. É uma carroça mais rústica de tábua. Eu queria transformar aquilo em algo mais simples. Então, acho que aquele carrinho de madeira que a pessoa usava para levar lenha ou levar alguma coisa. Então, aquele espectro saía pelas ruas com o cabelo pegando fogo, muito fogo, e puxava aquela carrocinha preta. Eu inventava, talvez tinha um bebê sendo carregado ali, e a carrocinha preta era uma coisa que eu criei da minha cabeça, inventava. Os meninos morriam de medo. Eu confesso que eu ficava morrendo de medo. E na hora que os pais chamavam para ir para casa, as crianças morriam de medo, elas estavam tremendo, eu via. E aí, tá bom. Nessa época aqui no interior, a gente tinha cabritos. Eu fui uma criança que meu pai me dava tudo que eu queria, assim, de animais. Cabrito, porco, galinhas, eu tive muitas. E assim, por exemplo, hoje as crianças não querem nem saber disso. Talvez um coelhinho, um bichinho de estimação, um cachorrinho, tudo bem. Mas naquela época era assim, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada para fazer. Então a gente sobrava pra gente era contar histórias e também criar esses bichos. Dava muito prazer pra gente. A gente, né, como criança, a gente gostava muito de criar esses bichos. Pois muito que bem. Uma certa noite que a gente criava esses cabritos, eu deixei a minha cabrita lá no campo e fui dormir. E a minha mãe me acordou altas horas da noite. Falou assim: Beto, você buscou a mansinha, que era uma cabrita? Eu assustei na hora. Não busquei não. Pois é, você vai lá buscar a cabrita lá no campo agora. As pessoas podem roubar a cabrita mansinha. Então você vai lá e vai buscar essa cabrita. E eu pensei, eu vou. Levantei corajosamente, fui a caminho do campo. Gente, quando eu entrei no campo, eu lembrei da história da carrocinha preta que eu inventei, que era uma mentira, era tudo fruto da minha imaginação. E aí, aquilo me deu um medo tão grande. Eu fui aproximando, onde que a cabrita estava. Quando eu cheguei lá, tudo escuro, aquele medo, aquele pavor infantil, lembrando a carrocinha preta, imaginando o cabelo dela
pegando fogo, os olhos saindo faíscas de fogo e aquela carrocinha preta que me causa um pavor, um medo tão grande, mas tão grande, tão exagerado, que eu arrepiava, eu morria de medo, eu queria morrer, eu não queria estar ali. Gente, quando eu fui olhar, a cabrita assim, ela era branca, e aí ela ficava assim, reluzindo, né, no escuro. Tudo que é branco no escuro fica reluzindo. Mais medo ficava, gente. E lembrava da carrocinha preta. E medo, e dá-lhe medo, aquele pavor horroroso, inenarrável. Nem sei como te falar tanto medo. E aí, quando eu fui soltar a cabrita toda enrolada, aquelas torceiras de capim, em uma torceira, em outra era corda muito grande, então a cabrita estava toda enrolada. E eu fui desenrolando a cabrita com medo da carrocinha preta aparecer. Um medo horroroso, gente. Um medo horroroso. Horrível aquele medo. E aquilo tomava conta que eu chegava a arrepiar, assim, aquele medo pegava lá da ponta dos meus pés, até aqui na nuca, aqui de medo. Foi até que eu consegui, com muito custo, desenrolar essa cabrita, essa bendita dessa cabrita de lá e trazer pra casa. Mas um medo, gente. E vocês? Vocês têm alguma história assim, infantil? Quer desbloquear uma memória assim, lá da infância? Essa foi a minha. Carrocinha Preta. Lenda infantil em Santa Bárbara do Leste que eu criei. E fui vítima da minha própria fantasia. Beijos.